Olá, pessoal. Essa videoaula ela está relacionada diretamente às projeções cartográficas. Para a gente entender sobre as projeções cartográficas, a gente tem que entender a própria cartografia. É interessante a gente analisar que, desde os tempos mais primórdios, o ser humano tem uma intenção de representar o seu espaço vivido em objetos que sejam de mais fácil leitura. Isso foi se desenvolvendo durante o tempo e a gente percebe que até hoje a gente tem a grande intenção de representar o espaço geográfico em objetos de fácil lida, de fácil manuseio, como as folhas de papel, cartolinas e por aí vai. Logo, isso se torna uma projeção cartográfica, ou seja, uma projeção do espaço geográfico em um objeto específico. Ou seja, a gente tem como ideia a projeção de um objeto com 3 dimensões para um objeto com 2 dimensões. Se a gente for observar o planeta Terra como um objeto, ele tem as dimensões altura, largura e profundidade, dando a ele o caráter de um objeto tridimensional. Assim como a sua representação em uma folha é uma representação em um objeto de 2 dimensões, ou seja, altura e largura. Sendo que, obrigatoriamente, ao se fazer esse tipo de representação, esse tipo de projeção, a gente vai ter distorção. Essa distorção pode ser na forma, essa distorção pode ser na área, essa distorção pode ser nas distâncias. Ou seja, a gente precisa ter como primeiro conhecimento geral que a representação cartográfica, a projeção cartográfica, ela vai oferecer necessariamente alguma distorção. O que a gente percebe é que sempre quando existe uma representação do espaço geográfico, a pessoa que faz essa representação, ela tem uma determinada intenção. A intenção de representar o espaço de alguma forma com que ele consiga se comunicar com a pessoa que vai ler esse espaço representado. Ou seja, a gente percebe que a projeção cartográfica ela é cheia também de intenção. O que nós precisamos ter de referência é qual a intenção que o mapeador está passando na hora de fazer essa projeção. Tá? Como síntese, vocês observaram na apostila de vocês a existência de projeções conforme, equivalente, equidistante e afilática. Aqui nesse slide, a gente vai observar esses 3 primeiros tipos de projeções. A projeção conforme, ela é uma projeção que tem como intenção a manutenção das formas dos continentes em relação ao que é projetado. A projeção equivalente tem a intenção de manter o tamanho das áreas dos continentes que vão ser projetados, e a projeção equidistante tem como intenção manter as distâncias projetadas de uma forma ideal. Aqui a gente percebe o slide das projeções equivalentes, que a gente vai ver aqui o exemplo de a primeira projeção apresentando a manutenção das áreas reais, em que a gente vê a comparação da Espanha com Camarões. E a gente percebe que, a partir dessa projeção, a gente vê que os 2 países têm áreas próximas, o que a gente não consegue perceber na projeção não equivalente. Essa projeção não equivalente, ela vai trazer a ideia de que a área da Espanha é uma área maior do que Camarões. Tá? Aqui a gente então percebe a diferença entre esses 2 tipos de projeção, uma equivalente e uma que não seja equivalente. A gente tem como o maior exemplo aqui a projeção de Peters, Arno Peters, que ele vai fazer uma projeção do mapa mundi mantendo aí as áreas dos continentes. E se vocês forem observar, Peters ele vai fazer essa projeção e vai mostrar continentes como o africano e o sul-americano como os continentes em destaque,
dando mais destaque, então, a esses dois continentes em relação aos demais. Aqui é interessante a gente observar que essa projeção é uma projeção que foi feita a partir de uma crítica à projeção que a gente vai ver posteriormente de Mercator. A projeção de Peters, ela vai ter a ideia e a intenção de dar destaque aos países subdesenvolvidos, aos países que já foram colônias da Europa. Por isso que, a partir dessa intenção, ele vai fazer uma projeção equivalente nas áreas. E a gente vê que, naturalmente, essa projeção vai dar maior destaque aos continentes que a gente falou. Posteriormente, a gente vê que os continentes mais ao norte e ao sul, ou seja, principalmente o continente mais ao norte, a gente vai ter menor destaque. E a Europa ela vai perder o seu destaque em relação ao mapa mundi de uma forma geral. Esses círculos vermelhos, eles vão mostrando como que a distorção vai ficando. Conforme os círculos vão tendo maior deformidade, significa que existe maior distorção. Esse exemplo agora é uma projeção conforme. Como a gente disse, a projeção conforme ela tem a iniciativa de manter a forma da área mapeada. Aqui a gente tem dois exemplos sobre os estados dos Estados Unidos. Se vocês observarem, alguns estados dos Estados Unidos têm os seus limites demarcados como se fossem praticamente um retângulo, em que existem ângulos retos nos seus limites. Aqui no primeiro mapa à sua esquerda, a gente consegue perceber isso. Logo à sua direita, vocês vão ver uma projeção não conforme, em que a gente percebe nitidamente a mudança da forma dos estados do país, o que vai nos mostrar como que uma projeção não conforme não obedece essa forma que a gente viu. Como um grande exemplo que a gente tem é a projeção de Mercator. Essa projeção de Mercator ela data do século XVII e ela tem como grande intenção mostrar, então, os continentes, principalmente em relação à Europa. Ou seja, a gente percebe que a projeção de Mercator pode ser considerada uma projeção eurocêntrica. Por quê? Porque a Europa está no centro do mapa mundi. Está no centro e está acima. E a partir dessa centralidade da Europa, a gente tem mapeado o restante do mundo, em que a gente vê um grande destaque, então, do continente europeu e dos continentes que estão em mesma latitude do que o continente europeu, e a gente percebe uma defasagem em relação aos outros continentes, principalmente o sul-americano, o africano e a Oceania. É muito interessante a gente perceber, nesse caso, a projeção relacionada à Groenlândia. A Groenlândia, na projeção de Mercator, ela tem o tamanho maior do que o continente sul-americano. Porém, se a gente for observar isso numa outra prática, como no Google Earth, a gente vê que o tamanho da Groenlândia é consideravelmente menor do que o tamanho do continente sul-americano. Aqui a gente percebe como que a distorção da projeção de Mercator ela pode ser uma distorção grande se a gente for fazer a comparação entre alguns pontos aí. A gente percebe aqui um outro exemplo da projeção equidistante. A projeção equidistante ela tem como grande intenção a manutenção da distância real entre dois pontos. Se vocês forem observar aí, forma e área elas podem estar distorcidas. Porém, se a gente for ver a medição de distância entre um ponto A e um outro ponto B, a gente percebe que essa distância é uma distância muito próxima ao real. Aqui é um exemplo de uma projeção equidistante azimutal. Posteriormente, a gente vai ter uma videoaula só falando sobre esses tipos de projeções, azimutal, plano, cilíndrico e cônico. E a gente percebe, então, essa configuração. E aqui a gente tem como quarto tipo de projeção que a gente falou é a projeção afilática. A projeção afilática ela não tem a manutenção de nenhuma das variáveis anterior. A forma ela é um pouco distorcida, as áreas elas são distorcidas e as distâncias elas são distorcidas. Porém,
as distorções elas são menor em comparação a todo o planisfério, o que vai nos dar uma ideia mais próxima da realidade se a gente for ver a escala mundo. Isso aqui, por exemplo, é um tipo de projeção hoje em dia mais utilizado nos mapas escolares. Vocês podem ter o exemplo dessa projeção na página 66, no mapa intitulado Zonas Térmicas, por exemplo, que a gente vai ver, então, isso sendo mais comum. Bom, galera, aqui a gente termina essa aula sobre as projeções, os tipos de projeções, e até a próxima. Valeu!